assuntos de amplo debate na sociedade, como eleições e fake news. Combine com elementos descontraídos como Marília Mendonça, alienígena e outros planetas. Bom, parece estranho essa junção aleatória, mas é a receita perfeita para uma boa redação, inclusive a de primeiro lugar do EPTV na escola. Ana Clara Lemos Coelho, de apenas 14 anos, é a participante campeã do programa de televisão, onde se destacou por todo o seu potencial com a redação Cipicura em Perigo. Uma alegria sem tamanho, de verdade, até agora não caiu a ficha. O tema desse ano era fake news, daí eu pensei como que o Brasil está lidando agora com política, com eleição, essas coisas, e tem muita fake news, né? Então eu pensei na época de eleição, como é que era, e também como se a redação fosse escolhida, a gente iria para Varginha, daí eu lembrei do ET de Varginha. E como eu sempre gostei de coisas mais fictícias, mais fantasiosas, aí eu fui inventando umas coisas assim, misturando o ET de Varginha, e utilizando alguns outros aspectos também. Eu acho que o texto dela reflete, né, muito bem o que é Ana Clara. O texto dela é um texto leve, e o que eu conversei com os professores, o que eu fico mais satisfeito quando eu vejo isso, é porque é um texto dela, não é um texto forjado pela gente aqui, ou um texto que teve a participação desse ou daquele professor, não. É um texto dela, dentro da capacidade dela e de dentro do que se espera de uma menina que está no ensino fundamental. Em tempos onde a leitura e a escrita é incomum entre os jovens, Ana Clara mostra que os livros podem fazê-la chegar longe e alcançar seus sonhos, principalmente através de suas inspirações. Eu gosto muito de ler livros fantasiosos, assim, Percy Jackson, Harry Potter, essas coisas, e inspiro também no Samuel, meu professor de redação, que ele ajuda bastante no processo, tanto criativo quanto na redação mesmo, para corrigir os erros gramaticais e essas coisas. Além do Samuel, sua família te apoia bastante? Apoia, sim. Eles sempre me incentivam a escrever, a tentar me dar o melhor na escola e na vida também. O uso de elementos criativos que exploram a imaginação de crianças e adolescentes, aliados ao contexto da nossa sociedade, refletem a didática diferenciada adotada aqui pelo Colégio Atenas. É muito claro isso com a gente dentro da nossa proposta, que ler, escrever, isso é fundamental para qualquer aluno, independente do que ele vá seguir, independente da formação que ele almeja. Então a leitura aqui e a escrita, elas são cobradas, elas são incentivadas diariamente, semanalmente, anualmente. Então assim, é um processo contínuo, que a gente não tem uma meta a curto prazo, a gente não tem esse ou aquele concurso para participar. A gente tem uma meta que esses meninos leiam sempre, reflitam sempre e escrevam, produzam constantemente. Incentivar cada dia mais ou cada vez mais essa criatividade deles e ir norteando esse trabalho. Ana Clara não quer parar por aí. Com suas redações, ela pretende evoluir ainda mais. E uma de suas prioridades em um futuro próximo é o Enem. Mas até lá, tem muitas coisas para acontecerem e seu momento atual se define em uma única palavra: gratidão. Eu queria agradecer à escola, todos os professores e principalmente meu professor de redação, o Samuel. Eu também queria agradecer a minha família, que sempre me apoia em todos os sentidos e me encoraja para sempre dar o meu melhor. Eu nunca imaginei que essa competição iria repercutir desse modo. Não esperava conquistar algo assim tão grande. Sinceramente, ainda não caiu a ficha. Muito obrigada.